Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Thalia, Gabriela, Clarissa. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, minha gente. Boa noite. Só lembrando para constar que esse primeiro horário é exclusivo do pessoal do segundo período, é a aula de Direito Constitucional, é a revisão para a nossa prova de quinta-feira. Se tiver alguém do sexto período aqui, Direito do Consumidor, aguarde mais um pouco, que a nossa aula vai começar só no horário certo, tá? Só dando aqui. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, então nós vamos hoje, né, estamos aqui na semana de provas e quinta-feira vai ser a nossa avaliação, a nossa primeira prova, e hoje é o dia da revisão para a nossa avaliação, né? Antes de começar a revisão, só passar para vocês aqui umas informações básicas sobre como será a nossa prova na quinta-feira, né? Na quinta-feira, a nossa prova vai começar e vai terminar no horário certo, no horário da aula, tá? Então, 8h30 da noite, vai das 8h30 até as 10 horas, é o horário da nossa prova. E aí a prova vai ser feita, não sei se vocês já fizeram provas assim no semestre passado, né? Quem já está no segundo período aqui, ou se já fizeram ou vão fazer essa semana com outros professores assim, mas a prova é feita aqui por meio do formulário do Google, o Google Forms, certo? Então, eu preparo a prova, são 10 questões, todas de múltipla escolha, né? Todas de marcar lá a alternativa certa ou a errada, né? Dentre as alternativas que tiverem na questão, segundo o enunciado, e aí vocês vão lá responder as questões dentro do tempo, entre 8h30 e 10 da noite, e aí vão enviar as respostas, né? A prova respondida para mim, dentro desse horário, certo? Antes disso, antes de começar a prova, sempre eu entro aqui 10 minutos, 5 minutos antes, ali entre 8h20 e 8h25 eu entro, né? Eu vou mandar para vocês o link da reunião aqui do Zoom, e aí antes eu faço aqui, tiro alguma dúvida rápida sobre como será a prova, relembro a vocês como é que vai ser a prova e tal. E eu fico acompanhando durante o período da prova, eu fico aqui na sala do Zoom acompanhando, porque sempre tem alguém que quer perguntar se a prova chegou mesmo, né? Aí eu confirmo aqui o recebimento da prova. Lá vocês vão receber uma mensagem automática, né? Quando termina a prova, vocês recebem uma mensagem automática dizendo que a prova foi enviada para o professor e tal. Então já fica constando ali para vocês que a prova já foi encerrada, né? Então, outro lembrete importante: na prova, lá vão ter as 10 questões, vai ter o espaço para colocar o e-mail de vocês, né? Porque o Forms mudou agora e agora ele está pedindo sempre o e-mail de cada pessoa. Então, se você não tem ainda e-mail lá do Gmail, vai ter que fazer. Mas eu acho que a essa altura do campeonato todo mundo deve ter, né? E aí você vai colocar lá o seu e-mail e vai colocar o seu nome completo. Lembrando que essas são condições também obrigatórias, né? Além de responder as questões, tem que colocar lá o e-mail e tem que colocar o nome completo, tá? Prova sem nome é prova anônima, então não tem valor jurídico, né? Já avisando a vocês. Então, se tiver alguma prova lá sem nome, não vai ter valor nenhum. Então, coloca lá o nome completo, coloca o e-mail, né? E aí responde as questões e envia. São os pontos fundamentais. Vai dar uma dica de alguma questão? Não, aí é só você realmente estudar e fazer a prova na quinta-feira, né? Aqui vão as dicas que vão aparecer na revisão e que eu vou falando um pouco sobre os assuntos, mas dicas sobre prova não dá, né? Já estamos no nível superior, não dá para ficar pensando em dica de prova, não. Então, aqui, logicamente, né, não daria tempo de, em uma aula, né, falar sobre tudo o que vai cair na prova. O que vai cair na prova, todos os assuntos que vimos até agora, né? Os dois grandes assuntos, as noções gerais e Constituição, né? São os dois grandes assuntos, e a gente foi até a Constituição de 46. Né? Na parte da evolução constitucional, não vimos a Constituição de 67 e não vimos a de 88 nos pontos mais específicos. Né? Mas, de certa forma, eu falei aqui já da Constituição de 88 em alguns pontos que serão relevantes, que vão ser cobrados também. Então, vai ser aí a nossa prova, né? Os assuntos. Então, logicamente que em uma aula não ia dar para resumir tudo. Então, o que é que eu faço aqui? Eu trago questões para a gente dar uma olhada, para a gente responder junto,
Mandei para vocês mais cedo. Não sei se deu tempo de vocês darem uma olhada, né? Mas, de qualquer forma, aqui eu vou ver com vocês, né? Essas questões. Eu separei 11 questões de estilos bem diferentes, né? São questões de concurso, em geral, aqui que a gente vai ver hoje. Essas questões, claro, não são iguais, não serão no mesmo nível, né? A nossa prova sempre é um pouquinho mais tranquila, é mais fácil, mas aí o esqueleto da prova, né? A estrutura com enunciado e as 5 alternativas são nesse estilo aí, né? Então, a nossa prova vai ser nesse estilo. CESP não, que CESP é uma errada numa certa, né? Aqui não vai ser assim, não. Então, a nossa prova, né? A nossa revisão vai ter essa estrutura, né? Carlos Chagas, nem tanto, né? Porque a Carlos Chagas fica mais focada em letra fria da lei, e aqui a gente nem estudou ainda a Constituição, artigo por artigo, então nem dá para ser padrão Carlos Chagas, é padrão Claudemir Cardoso mesmo, de prova, porque a prova é feita por mim mesmo, né? Não vai ter questão de concurso lá, não. Então, eu separei 11 questões para a gente dar uma olhada aqui, né? E aí, à medida que eu for respondendo, eu vou também lembrando de alguns pontos que foram falados aqui durante as aulas, né? Então, também, ao mesmo tempo, já vou mostrando a vocês que os assuntos que são dados aqui na sala de aula, mesmo a sala de aula remota, como estamos desde o começo da pandemia, mas que são assuntos que realmente são cobrados aí nos concursos Brasil afora, né? Em várias funções, como vocês vão ver aqui, que eu separei questões de várias áreas, né, que são aí cobradas nos concursos. Inclusive concursos que são ou que seriam ali, teoricamente, de nível técnico, que seria só para ter conhecimento de ensino médio e tal, mas não, tem lá direito constitucional, e para quem estuda direito constitucional é mais fácil de responder essas questões, logicamente, do que para quem não tem esse conhecimento ainda, né? Então, com base nisso, com base nos assuntos que já vimos, eu trouxe essas questões aí para a gente dar uma olhada, para a gente relembrar os assuntos vistos até agora e que vão cair na prova. Logicamente que não é só o que está aqui na revisão que vai cair na prova, são, mais uma vez lembrando, todos os assuntos que vimos até agora nas nossas aulas, certo? Então, a primeira questão que aparece aí é essa do concurso do CIASC de advogado, da FEPESE, né, uma fundação lá de Sergipe, foi um concurso de 2017. Essa questão pergunta sobre a Constituição de 88, mas vocês vão perceber que nas alternativas vai estar se perguntando sobre as classificações de Constituição. E aí vocês já estão percebendo que há uma combinação entre as classificações. Então, o enunciado quer que a gente resolva a questão aqui com base em mais de uma classificação, não só uma, certo? Então, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 aí está constando na letra A, dogmática quanto ao conteúdo, promulgada em relação ao modo de elaboração e rígida quanto à sua extensão. Eu vou ler aqui, depois eu pergunto a vocês, vocês podem responder aí no chat, podem ir respondendo para a gente conferir se vocês acertaram ou não. É revisão, então tá de boa, né? Não tem problema acertar ou errar. Boa noite, Silvia. Sintética quanto ao conteúdo, flexível em relação ao modo de elaboração e analítica quanto à sua extensão. Letra C, formal quanto ao conteúdo, dogmática em relação ao modo de elaboração e analítica quanto à sua extensão. Letra D, analítica quanto ao conteúdo, promulgada em relação ao modo de elaboração e rígida quanto à sua extensão. E letra E, formal quanto ao conteúdo, escrita em relação ao modo de elaboração e analítica quanto à sua extensão. Já vi que vocês estão respondendo aí, mas vou perguntar mais uma vez. Então, na opinião de vocês aí, né, segundo o que vocês já estudaram, creio que vocês já estão prontos aí para a prova, né, já estão só na parte realmente da revisão. Então, na visão de vocês, qual seria a resposta correta aqui nessa primeira questão? Tem muita coisa aqui, deixa eu olhar, voltar um pouquinho. Apareceu letra A. Apareceu letra A. Muita gente colocando aí a letra A como correta. Será que é mesmo? Como é que segundo a doutrina se faz a classificação quanto ao conteúdo?
Quanto ao conteúdo, a classificação das constituições ela é dividida em constituições. O que é que vocês acham aí? Exato, Eduardo. Materiais e formais. Então, a Constituição dogmática não é a Constituição que está relacionada ao conteúdo. Ela está relacionada a outro ponto, né? Não é nem pegadinha, né? Na verdade, é só realmente a associação de um tipo de Constituição à sua classificação. É só isso. Está pedindo na questão. Então, a dogmática não é essa Constituição quanto ao conteúdo, né? A classificação quanto ao conteúdo leva em consideração a existência das constituições materiais e formais. Quanto ao modo de elaboração, a classificação leva em consideração quais espécies? É a promulgada? É a outorgada? Vocês lembram disso? Qual seria, então? Não. Associem a classificação às suas espécies. Quanto ao modo de elaboração, não é promulgada ou outorgada, é histórica ou dogmática, né? Então, lembrem-se disso. Cada classificação dessas tem as suas respectivas espécies. Não pode ir logo, é dogmática, é promulgada e é rígida. Beleza, é. Mas quanto às suas classificações, está certo? Não está, né? Então, tem que levar em consideração isso. Aí o que a questão está pedindo é isso. É a espécie em relação à sua classificação específica, né? Então, quanto à extensão é analítica e sintética, não é rígida, né? Então, a letra A não está certa por isso. Quanto ao conteúdo, letra B, sintética. Não, a gente já sabe, são materiais ou formais. Quanto ao modo de elaboração, flexível. Não, é dogmática ou histórica. Analítica quanto à sua extensão, até que está certa, mas as outras estão erradas e a gente tem que encontrar a alternativa correta, né? Muita gente colocou letra E, mas eu vou seguir na sequência aqui. Letra C. Formal quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo, nós temos, então, constituições materiais e formais. A Constituição brasileira sempre é colocada como formal. Então, essa primeira parte aí está certa, né? A segunda classificação que aparece na letra C, dogmática em relação ao modo de elaboração, certo? Né? Quanto ao modo de elaboração, nós temos as constituições dogmáticas e históricas, ou históricas. E a brasileira sempre é considerada dogmática, né? Porque ela sintetiza, ela resume os principais dogmas existentes naquele momento histórico no país. E analítica quanto à sua extensão, certo também. Já que as nossas constituições têm sempre textos muito longos e muitos artigos. Então, a letra C está correta, né? Na letra D, analítica quanto ao conteúdo, não. Promulgada em relação ao modo de elaboração, também não. Rígida quanto à extensão, já vimos que não. E letra E, formal quanto ao conteúdo, até está certa. Escrita quanto ao modo de elaboração, não, que a gente já sabe que é dogmática ou histórica nessa classificação. Analítica quanto à sua extensão, sim, mas aí tem um erro no meio da letra E, por isso que a letra E não pode estar certa, né? Então, a alternativa correta aí é a letra C, certo? O momento de errar é esse, né? É na revisão. Na prova é que não dá para errar, né? Se errar, até que dá para errar, né? Mas tem que evitar os erros na prova. Aqui é o momento ainda de, né, ter esse momento de parar aqui e ver o que é que está certo e o que é que está errado. Por isso que tem a revisão, é importante para isso, né? Só lembrando que essa aula está sendo gravada, vai ficar lá de novo no YouTube, então quem perdeu um pedaço aqui, que eu estou vendo que tem gente que não está conseguindo acompanhar direito porque está travando, né? Aqui está normal, a maioria está vendo, mas se você está tendo um probleminha aí na internet, aí depois você pode voltar lá e assistir esse trechinho, vai ficar lá tudo gravado como sempre, tá? Bom, pessoal, então a primeira questão, a alternativa certa é a letra C, beleza? Deu para lembrar aí dessas classificações? Alguma dúvida? Não. Ok. Então, passemos para a segunda questão. Também essa vai envolver classificação, né, de constituições e tudo mais, como vocês vão perceber. Essa questão foi do IDIB, desse ano já, 2021, nível técnico, que seria teoricamente nível médio, né? Foi um concurso do Ministério da Economia.
Vamos ver o enunciado e vamos ver qual seria a resposta aí dessa questão. Novamente falando sobre a nossa Constituição, a de 88. A Constituição Federal, em 1988, instituiu um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Nesse cenário, é correto afirmar que a Constituição brasileira, letra A, foi outorgada pelo Congresso Nacional, letra B, foi promulgada pelo Presidente da República, letra C, é democrática por permitir a autocracia do Congresso Nacional, letra D, foi fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte, letra E, tem natureza simbólica, pois depende do povo e de seus representantes para ser concretizado. Mais uma vez, vocês já começaram a responder, mas pergunto para confirmar. Então, qual seria a resposta aí de vocês nessa segunda questão? Vamos lá, deixa eu recuperar aqui. Todo mundo está sendo unânime nessa questão, né? Apontando a letra D de dado. É essa mesma alternativa. Acertaram, né? Todos os que colocaram aí acertaram, e mesmo os que estavam pensando em colocar, mas não mencionaram lá no chat, acertaram, né? Então, a letra D foi fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte, né? Só lembrando aí as outras questões, porque a gente está estudando as questões, né? Revisão hoje. Então, foi outorgada. Não, a nossa Constituição foi democrática, e a marca das constituições democráticas é sempre a promulgação. Então, constituições outorgadas foram as constituições das épocas em que não tivemos democracia no Brasil, como a Constituição do Império, 1824, a Constituição de 37 do Estado Novo e a Constituição de 67, que veremos depois da prova, que também foi outorgada, apesar de que eu já mostrei a vocês aquela reportagem do jornal O Globo, da época, dizendo que ela tinha sido democrática, promulgada. Não foi, né? Então, não foi outorgada, 88 foi promulgada. Letra B, foi promulgada pelo presidente da República. O presidente assina a Constituição? Não, porque a Constituição é fruto só dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Então, quem promulgou foi a Assembleia Constituinte na figura do seu presidente, que era o Ulisses Guimarães, que vocês já conhecem, eu já trouxe ele aqui, né, o discurso dele, já mostrei foto dele e tudo mais. Então, não foi promulgada pelo presidente, e o presidente geralmente não tem esse ato, né, da promulgação. Esse ato é só lá da Assembleia Constituinte, certo? Letra C, é democrática por permitir a autocracia do Congresso. Autocracia seria um regime de governo autocrático, né, em que esse governo governa sem limites. Seria a autocracia quase como uma ditadura mesmo, e não é, né? Não temos ditadura do Congresso Nacional. Então, não é essa alternativa, porque isso não seria algo democrático, né? Aí a letra D que vocês apontaram, né? A Constituição de 88 foi mesmo fruto de uma Assembleia Constituinte, e a natureza simbólica da Constituição, então, mera natureza simbólica, não. A nossa Constituição tem uma natureza abstrata, mas também concreta, então não é só mero simbolismo. Depende do povo e de seus representantes para ser concretizada, sim, mas não se fala tanto de uma natureza simbólica, apesar de que tem autores que mencionam isso, mas não com essa característica de ser só um simbolismo, de que essa Constituição não teria, né, teria algo mais, um valor mais abstrato do que concreto. Não, não é bem assim, né? A nossa Constituição tem também vários dispositivos que devem e são aplicados imediatamente, de forma concreta. Então, não é só um caráter simbólico. Esse caráter simbólico é só para algumas normas, não para a Constituição como um todo, certo? Então, realmente, a segunda questão traz aí como alternativa certa a letra D de dado. E aí, nessa, vocês acertaram. Foi bem tranquila, né? Sobre esses pontos aí que eu mencionei, até aqui tudo tranquilo, tudo certinho. Posso passar para a terceira questão? Tudo tranquilo. Ok. Bom, aqui a gente vai ter uma questão sobre a história das constituições, né? Não vamos ver todas aqui, mas são 3 assertivas. Na verdade, deixa eu mostrar aqui, né? É assim, essa questão é daquele estilo. São 3 assertivas, a gente vai ter que apontar, vai ter que lembrar aqui, né? Vai ter que ir marcando qual delas é certa ou errada, e depois a gente vai lá nas alternativas para apontar qual seria a resposta.
Na nossa prova da quinta-feira, não vai ter questão assim. Né? Essas questões elas são um pouquinho mais complexas. Eu sempre faço, geralmente, as provas nesse estilo dessa segunda questão assim. Tem o enunciado e as 5 alternativas. Né? É mais tranquilo para responder. Então, a nossa prova não tem esse estilo de questões, tá? Mas, de qualquer forma, é bom vocês verem porque esse estilo, né? Porque elas caem aí em provas de concurso, então é bom que vocês já vão se acostumando também com esse estilo de prova, apesar de que esse estilo aí, esse esqueleto aí não vai aparecer na prova da quinta-feira, né? A nossa. Então, vamos lá, vamos ver as assertivas, as 3. Aí vocês vão marcando comigo, né? Se está certo, se está errado, e depois a gente vai lá nas respostas, nas alternativas, para ver qual delas vai se encaixar aqui no que a gente encontrar, né, na resolução de cada assertiva. Então, a primeira assertiva trata da primeira Constituição do Brasil, né, a Constituição do Império. E ela dispõe o seguinte: logo após a independência do Brasil, em 1822, Dom Pedro I convocou a primeira Assembleia Constituinte do país, cujos trabalhos foram encerrados em 1823 e deram origem à primeira Constituição brasileira, promulgada em 1824. Então, lembrados que eu falei disso, né, sobre essa questão da Assembleia Constituinte, que houve mesmo, mas que ela teve um destino um pouco diferente do que se esperava, né? Então, lembram disso. Então, a primeira assertiva aqui, né, ela acaba sendo falsa, né? Ela está errada, porque houve realmente, né, logo após a independência, o Dom Pedro I convocou essa Assembleia, né? Os trabalhos foram encerrados em 1823 por imposição do rei, que não queria aquela Constituição do jeito que foi feita. Então, ela não deu origem à primeira Constituição brasileira, porque os trabalhos da Assembleia Constituinte foram jogados fora, né? O Dom Pedro I mandou fazer outra Constituição, recomeçando do zero. Então, os trabalhos da Assembleia Constituinte foram desconsiderados na hora de se fazer essa Constituição de 1824. Então, está errado aí, porque o que se coloca nessa frase, né, é que a Assembleia Constituinte deu origem à Constituição de 1824. Não é verdade, porque a Constituição do Império ela foi feita fora dessas atividades da Assembleia Constituinte, porque o Dom Pedro I não se agradou do texto original dessa Constituição feita pela Assembleia, dissolveu a Assembleia, né, não aproveitou nada desse projeto de Constituição e mandou fazer outra, do jeito que ele queria. Por isso que ela foi outorgada. E aí aparece outro erro, né? Promulgada em 1824. Não, ela foi outorgada em 1824. Então, nem a Assembleia Constituinte da época deu origem a essa Constituição e nem ela foi promulgada, ela foi outorgada. Então, são 2 erros que aparecem aí na primeira assertiva. Então, é falsa essa primeira, tá? Vão marcando aí para depois a gente ir lá nas alternativas. A segunda assertiva, a segunda frase, trata da primeira Constituição da República, né? A Constituição de 1891. A primeira Constituição republicana de 1891, sob forte influência do pensamento de Henri Benjamin Constant de Rebecque, estabeleceu a independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Bom, essa Constituição de 1891 realmente ela trouxe a independência dos poderes, do executivo, do legislativo, do judiciário. Como a gente viu, ela acabou com o poder moderador, mas aí aparece essa parte no miolo da frase que coloca aí, sob forte influência do pensamento de Henri Benjamin Constant de Rebecque, mais conhecido como Benjamin Constant, né? E aí, será que essa alternativa está certa? Essa assertiva nessa frase está certa? Será que o Benjamin Constant foi a grande influência para a Constituição de 1891? Ou será que essa pessoa não influenciou a Constituição de 1891? Então, essa segunda é verdadeira ou falsa, hein? Já estão respondendo aqui falsa, né? Exatamente, é falsa. Porque na Constituição de 1891, a figura marcante, mais influente, foi a do advogado Rui Barbosa. Foi ele que praticamente trouxe aí a base da Constituição de 1891, que foi copiada dos Estados Unidos, né? Benjamin Constant foi uma influência, mesmo que distante,
da Constituição do Império, porque foi ele que criou a ideia do poder moderador, né? Só que, como eu tinha falado lá, né, quando eu falei da Constituição do Império, o poder moderador deveria ser exercido, deveria ser um poder à parte, um quarto poder, e deveria ser exercido por uma pessoa que não fizesse parte dos outros poderes. Só que aqui no Brasil, o poder moderador foi deturpado, a ideia do Benjamin Constant foi totalmente deturpada, e aí passou que, né, o rei foi o representante do poder moderador. Então, se houve alguma influência do Benjamin Constant, né, mesmo que deturpada, foi na Constituição do Império. Já na Constituição da República, não se usou o poder moderador do Benjamin Constant, e a figura que trouxe maior influência foi o Rui Barbosa, né? Então, por isso que a segunda frase também está errada, né? Eduardo estava lembrando ali já do Rui Barbosa, exatamente. O Rui Barbosa foi a figura mais marcante dessa Constituição de 1891. E aí resta para a gente a terceira assertiva, que é a da Constituição de 1937, a Constituição do Estado Novo, também chamada de Polaca ou Polaquinha. Vocês vão encontrar isso nos livros, né? Não deu tempo de falar disso na aula, mas vocês vão encontrar essa associação, né, da Constituição Brasileira de 37 com a Constituição da Polônia, da mesma época, acho que era 35, né? E aí falava-se, né, chamava-se a Constituição do Estado Novo de Polaca ou Polaquinha, né? E aí era uma referência feita às prostitutas da época, que eram trazidas da Polônia aqui para o Brasil, e aí se falava que a Constituição 37 era como se fosse a prostituta das constituições, porque ela faria tudo que o seu cliente mandasse, que no caso aí era o Getúlio Vargas, né? Então, por isso que tem essa nomenclatura polaca, polaquinha, né? É a Constituição do Estado Novo de 37. E essa Constituição impôs, segundo aí está na frase, dentre outras medidas, a supressão da liberdade partidária e da liberdade de imprensa, a restrição das prerrogativas do Congresso Nacional, ou seja, né, a restrição de funcionamento do Congresso, e a permissão para a suspensão da imunidade parlamentar. Além disso, estabeleceu também a eleição indireta para presidente da República, com mandato de 6 anos, regra essa que não foi utilizada, lógico, porque o Getúlio Vargas governou sem eleições. Como eu já disse a vocês, né, o Getúlio só foi ganhar uma eleição em 50, né, quando ele concorreu já na volta à democracia, no seu último mandato ali como presidente, e acabou se suicidando em 54. Então, o Getúlio não usou essa regra do mandato de 6 anos porque ele não precisou de eleições, já que ele deu o golpe. Mas tudo isso estava mesmo na Constituição de 37, né? Todas essas regras estão previstas ou estavam previstas no texto desta Constituição. Portanto, a terceira frase está correta, certo? Então, indo aqui para as respostas, a gente tem apenas a terceira, né? Está correto que se afirma na terceira, 1 e 3, 1 e 2, 1, 2 e 3, 2 e 3. Então, pelo que a gente viu, realmente é a letra A, né? Só a terceira assertiva, só a terceira frase a que se refere à Constituição 37 é que está certa, né? Lembrando que esse concurso foi um concurso para analista legislativo da Câmara Municipal de Cabedelo, na Paraíba, concurso esse feito ano passado, tá? Então, voltando aqui, né, só para mostrar a vocês de novo, a primeira está errada, né? Essa aqui da Constituição do Império, né? Porque a Assembleia Constituinte não teve seus trabalhos aproveitados e essa Constituição não foi promulgada. E a segunda está errada porque o Benjamin Constant ele foi influência para a Constituição de 1824, enquanto que em 1891 a grande influência foi o Rui Barbosa. Só lembrando aí para vocês, certo? Então, alternativa aqui, correta, letra A. Aqui coloca apenas a terceira frase, a da Constituição de 37, como a correta. Certo? Alguma dúvida aí? Tudo certo? Tudo tranquilo até aqui? Até agora tudo certo. Tudo certo, professor. Beleza. Tá dando para lembrar aí de tudo, né? Então, vamos seguir. A quarta questão também traz uma pergunta sobre a história das constituições, né, e as características delas.
Então, outro concurso, só que aí foi também Cabedelo, né, na Paraíba, só que aí foi da prefeitura, foi auditor externo da prefeitura de Cabedelo, né, feito pelo Educa também no ano passado. A Constituição traz a marca e diretrizes sociais e adota as seguintes medidas: maior poder ao governo federal, voto obrigatório e secreto a partir dos 18 anos, com o direito de voto às mulheres, mas mantendo proibição do voto aos mendigos e analfabetos. Criação da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, criação de leis trabalhistas, instituindo jornada de trabalho de 8 horas diárias, repouso semanal e férias remuneradas, mandado de segurança e ação popular. A Constituição a que se refere o texto acima é qual delas? É a do Império, é a primeira da República, que é 1891, é a Constituição da Segunda República, 34, é a do Estado Novo, 37, ou é a do regime militar, 67? Qual seria a resposta aí? Bom, todo mundo foi unânime aqui, né, no chat. Letra C, exatamente, né? A Constituição de 34 foi a primeira Constituição do Brasil que trouxe os direitos sociais, como a gente viu, né? Ela traz mais poderes para o governo federal também, né? Porque ela organiza melhor o federalismo, né? O sistema federativo brasileiro. Ela vai trazer o voto secreto, justamente como contraponto ao voto declarado da República Velha, né? Vai instituir também pela primeira vez o voto obrigatório, já que na Constituição anterior o voto era facultativo. Vai ser a primeira a trazer o direito de voto para as mulheres, mas lembrem-se que só trouxe o direito, mas o direito só foi exercido realmente lá a nível nacional em 46, né, com a outra Constituição que vem, né, na volta à democracia. Uma marca das constituições até 88 era essa proibição de voto para pessoas pobres e para analfabetos, principalmente os analfabetos. Em 34, como a gente viu, né, no início ali do governo Vargas, foi criada a Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho, e foram criadas as primeiras leis trabalhistas. E, além disso, o mandado de segurança foi organizado pela primeira vez nessa Constituição, e a ação popular também aparece pela primeira vez organizada nessa Constituição. Então, ela foi pioneira em todos esses pontos, e por isso que não tem como ser outra, né? A Constituição que trouxe aqui essas características foi mesmo a Constituição da chamada Segunda República, ou a Constituição ali da Nova República, como assim chamava o Getúlio Vargas, ou seja, essa é a Constituição de 1934. Portanto, a alternativa correta aí é a letra C, como vocês apontaram e acertaram. Vamos seguir. Vamos agora para a quinta questão. E agora a gente chega na parte mais teórica, agora a gente chega na parte das concepções de Constituição, caem também em concursos. Aqui vamos ter também assertivas, são 3, do mesmo jeito daquela outra questão, e aí então vamos apontando, vamos vendo aí qual delas está certa, qual está errada, e no final a gente associa lá nas alternativas para ver qual delas está certa, né, qual delas se identifica com as alternativas. Então, quinta questão, o termo Constituição pode ser definido a partir de 3 acepções: sentido sociológico, sentido político e sentido jurídico. Sabemos que tem o cultural, mas a questão não vai pedir ele, né? Sabendo disso, julgue os itens a seguir. Primeira assertiva. Valendo-se do sentido sociológico, Ferdinand Lassalle defendeu que uma Constituição só seria legítima se representasse o efetivo poder social, refletindo as forças sociais que constituem o poder. Caso contrário, ela seria ilegítima, caracterizando-se como uma simples folha de papel. É isso que Ferdinand Lassalle defendia lá no sentido sociológico de Constituição. Está certa essa primeira ou está errada? Sim, tá certo. Beleza? Então, vão marcando aí, a primeira está certa, correta. Segunda frase, segunda assertiva. Na lição de Carl Schmitt, segundo o sentido político, Constituição é considerada norma pura, puro dever ser, sem qualquer pretensão à fundamentação sociológica,
política ou filosófica. Era isso mesmo que Carl Schmitt defendia no seu sentido político de Constituição, que a Constituição é norma pura, dever ser e tudo mais? Eu estou vendo, Alberino. Está acontecendo algum problema aí, né? Estou sempre aceitando aqui. Não se preocupe. Qualquer coisa que você vê depois lá, a aula está sendo gravada. Exato, né? Essa visão é do Kelsen, não é do Schmitt, né? Porque o Schmitt defendia lá a ideia da decisão política fundamental, a diferença entre Constituição e leis constitucionais, como a Stephanie está falando aqui, está colocando no chat. Então, a ideia do Carl Schmitt não era essa. Essa era a ideia do Kelsen. Se aí tivesse assim, na lição de Hans Kelsen, segundo o sentido jurídico, estava certo. Mas está falando do Schmitt. Então, é a ideia do Schmitt? Não, essa é a ideia do Kelsen. Portanto, a segunda assertiva, a segunda frase está errada. Então, a primeira está certa, a segunda errada. E a terceira, vamos ver. Hans Kelsen é o representante do sentido político, que distingue Constituição de lei constitucional. Só se refere à decisão política fundamental, estrutura e órgãos do Estado, direitos individuais, vida democrática, etc. As leis constitucionais seriam os demais dispositivos inseridos no texto do documento constitucional. É isso que defende Kelsen, é essa a ideia do Kelsen. O Kelsen é defensor do sentido político de Constituição. O que é que vocês me dizem aí? Bem falsa, né? Está bem errada. Primeiro que o Kelsen é o grande defensor do sentido jurídico, normativo, né? Não é ele que faz a distinção de Constituição e lei constitucional. Tudo isso que está aí na frase é do Schmitt. Se tivesse trocado o nome aí, né? Carl Schmitt é o representante do sentido político, aí sim estava certa. Mas o Hans Kelsen não defendeu nada disso. E como eu falei para vocês, Kelsen e Schmitt não eram inimigos, né? Mas eles não se batiam. Então, eles não tinham posições próximas. Eles tinham posições bem diferentes, principalmente quando se falava das concepções de Constituição. Então, está longe de ser essa a ideia do Hans Kelsen. Então, a terceira também está errada. Então, na nossa conta aqui, a primeira está certa, a do La Salle, a segunda do Schmitt está errada e a terceira do Kelsen também está errada. Então, olhando aqui para as alternativas, qual seria a alternativa correta? Assertivas 2 e 3 são falsas, assertivas 1 e 2 são verdadeiras, assertivas 1 e 3 são falsas, 1, 2 e 3 falsas ou 1 e 3 verdadeiras. Então, qual seria a letra aí? Todo mundo, letra A, né? Porque, apesar de que temos uma correta, temos duas erradas, e aí as alternativas vão apontando. Falsa, verdadeira e tal. Mas a única que se identifica aqui com o que a gente encontrou é a letra A, né? Assertiva 2, a do Schmitt está errada. Assertiva 3 do Kelsen também está errada. Então, só a primeira lá do La Salle está certa. As outras estão incorretas. Só voltando aqui para mostrar. La Salle, essa primeira está certa, né? É a ideia mesmo da concepção sociológica, do sentido sociológico. A do Schmitt está aí trocada, né? Porque essa visão que está na segunda assertiva é do Kelsen. E a terceira trocou também. Essa não é a visão do Kelsen, essa é a visão do Schmitt. Por isso que essa assertiva está, essa alternativa A, né, está correta aí. Assertivas 2 e 3 são falsas. Foi o concurso da Prefeitura de Viana de 2019. Pessoal, falta menos de 1 minuto para terminar a primeira parte. Vou para aquela pausa estratégica para gravar aqui. Já já eu volto para a gente continuar, tá? Me aguardem aí. Até já.